Senhor, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, para nós louvarmos, bendizermos o nome do Senhor juntos aqui nesse canal Palavra que Salva. Você que faz parte desse canal, você que faz parte dessa família, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo, guardando a você, a sua casa, seus filhos, tudo que você tiver, seja engrandecido nisso ou nisso que você é, nisso que você tem, seja engrandecido o nome do Senhor para todo sempre. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós temos gravados mais de 350 vídeos para honrar, glorificar o nome do Senhor. São mensagens que são dirigidas a você, para que você venha refletir, para que você venha aprender sobre a palavra, para que você venha utilizá-la no seu dia a dia, porque essa palavra ela edifica, ela conforta, ela exorta, ela tem todas as respostas para a nossa vida. Que bom, né, amados? A palavra do Senhor se completa em nossa vida, né? Graças a Deus por isso. E você que está nos assistindo pela primeira vez, olha só que coisa maravilhosa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, Deus guarde a tua vida, né? As portas desse canal estão abertas para você, fique bastante à vontade aí, tá? E para todos, não esqueçam, se quer ajudar a divulgar esse trabalho, dê o seu likezinho lá, seu gostei ali, que vai ser muito bom, vai ser assim, colaborativo, né, para que a gente possa cada vez mais, incentivador também, para que a gente possa cada vez mais produzir aqui conteúdos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós estamos dando continuidade à nossa sequência, né, técnicas de pescaria, tá bom? E eu quero hoje voltar lá para Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim, ó: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês, né? Estejamos preparados para isso. E hoje eu trouxe aqui que a gente chama de a teoria da inoculação, né? Que surgiu ali na Coreia, na década de 50, por um psicólogo social chamado William J. McGree. Ele, observando os prisioneiros que, após o findar de toda a guerra, né, ele observou que os prisioneiros eles não queriam retornar para o seu país de origem, eles queriam ficar ali com aqueles homens que tinham os capturados, né? E ele começou porque as pessoas disseram, fizeram lavagem cerebral nele, por isso que eles não querem voltar e tal. E aí ele foi buscar, né, uma resposta, né, tentar estudar aquele fenômeno ali, aquela situação que tinha acontecido, né, e aí ele traz essa questão da teoria da inoculação. Por quê? Porque ele percebe que essas pessoas foram, de certa forma, influenciadas, manobradas estrategicamente para permanecerem presas àquela condição, àquela situação, ao ponto de deixar o retorno ao seu país de origem e permanecer ali. Então teve uma ação por parte daquelas pessoas que prenderam, digamos assim, emocionalmente, fizeram prisioneiros, agora não um prisioneiro literal falando, mas um prisioneiro emocional, um cárcere emocional. E aí nessa teoria da inoculação, ele traz algumas defesas que podem acontecer, que é interessante para a nossa vida e também para a gente tomar como exemplo a nossa vida de cristão. E aí ele fala da questão do exemplo, por exemplo, um exemplo que é interessante, que tem a ver com essa teoria da inoculação, né, que é a vacina. A vacina ela é feita no indivíduo, né, ela é aplicada no indivíduo para tornar uma ameaça mais branda, né? O indivíduo ele toma a vacina, né? E aí cria anticorpos para aquela situação
que supostamente possa acontecer, o corpo já está meio que preparado, as defesas estão preparadas do corpo para que quando surgir algo que seja nocivo, agressivo ao corpo, ele já tenha alguma coisa relacionada à defesa, alguma estratégia para a defesa, digamos assim. Então o corpo é mesmo que ficar preparado para a ação daquela substância agressiva, daquela coisa agressiva que possa tentar invadir esse corpo, né? Uma outra coisa que é já mais o lado do debate, né? Quando você vê debate nas escolas, alunos debatendo sobre determinado assunto, né? Quando eles se preparam, né? Eles vão participar de um debate, então eles têm uma preparação, ou seja, eles vão buscar algum conhecimento, tentar entender o que é aquele debate, o que vai ser trazido naquele debate, para que eles possam supostamente ter uma resposta, criar uma estratégia de réplica, que possa contemplar aquilo, né? Então eles não vão simplesmente despreparados para aquela situação, mas eles têm um preparo, tem algo que vai assim deixar como se fosse colocar cartas na manga ali, para que quando chegar naquele momento do debate, ele poder também saber articular bem a sua defesa, articular bem a sua retórica, para que o mínimo que ele tem, o que ele se preparou, dê o suficiente para ele combater isso, né? Uma outra coisa também é na questão da medicina, na prática médica, né, que é como se os médicos pesquisadores eles criassem atitudes em determinados pacientes para que fossem mais ou menos prejudiciais à saúde, para que eles pudessem se preparar para, digamos que o pior, para situações piores e reagir de uma forma positiva a isso, né? Então você vê vários momentos de inoculação para o preparo desse sujeito, né? E aí tem algo interessante, assim, quando a gente olha para essa situação, por exemplo, da ação do diabo, né? Que ele tenta manipular, né? Ele tenta prender você a algo, né? Então o diabo ele quer, né? Prender você, fazer, criar uma multidão de histéricos, né? O histérico ele só tem sentimentos, ele não pensa, né? O psicopata ele tem pensamentos, mas ele não tem ele não consegue, ele não tem sentimento, né? Ele tem pensamento, não tem sentimento. O histérico ele tem sentimento, ele não pensa. Então a ação do mal não deixa você pensar, não quer que você pense, não quer que você reflita, não quer que você pare, quer que você seja um histérico, né? Só agir à base da emoção. E aí ele te prende isso, ele te cria um medo, ele te cria uma expectativa, e aí isso atormenta você, isso aflige você emocionalmente e faz você não pensar, não raciocinar sobre a situação, e aí você toma decisões que te levam cada vez mais para uma prisão emocional. Então o cárcere é emocional agora, né? Não é simplesmente só literal, mas é emocional porque ele tenta articular as suas estratégias para criar uma multidão de histéricos. E aí entra exatamente a questão agora da inoculação, né? O Espírito Santo sendo injetado nas nossas veias, né? A palavra de Deus sendo injetado nas nossas veias, que vai responder exatamente aqui essa recomendação de Paulo, né? Paulo diz, olha, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, se santifiquem em Cristo Jesus. Quer dizer, busque, leia, reflita, comece a articular, comece a preparar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, o teu ser, para que você tenha um mínimo de respostas, né? Para que você tenha um mínimo de argumentos, uma base de argumentação. Por quê? Porque Paulo diz assim, vocês estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês, né? Então, assim, quando vier pessoas que possam pedir, que possam perguntar, que possam até contender, você precisa estar, o teu
corpo está imune a essas situações para responder de forma positiva, né? Você se acercar de determinados conteúdos, princípios, valores que a Bíblia traz, né? Para quê? Para estar pronto. Em outras palavras, e mais bem contextualizado, né, a gente tem que saber, a gente tem que saber alguns versículos, né, saber algumas passagens, saber algumas histórias referentes a Bíblia. Por quê? Porque a gente precisa da razão da nossa fé. Quando formos questionados por isso, precisamos estar preparados. Então, essa teoria da inoculação, ela traz esse viés de que, se nesses campos de saber, como o campo da educação, no campo do saber, que foi citado como o campo da saúde, né, no caso da vacina, no campo do saber, que é o campo da prática médica, né, se tem esse suposto preparo para que o indivíduo possa, nos momentos difíceis, nos momentos de investida, seja nessas áreas, ele possa ter uma resposta, estar mais ou menos, ou ter uma base de preparo para isso. No contexto espiritual também nós temos que ter uma base de preparo para as supostas situações que possam acontecer. Seja alguém pedindo razão da nossa fé, seja alguém tentando nos fazer histéricos sem pensar, né, sem ter o raciocínio somente pela emoção, querendo agir e nos tornar encarcerados emocionalmente e não termos uma reação de reflexão, de raciocínio, né? E também o preparo para todas as situações relacionadas à nossa vida. Então, temos que ser cada dia mais injetado, e temos que ter essa injeção do Espírito Santo, e a oração, é a palavra de Deus sendo lida, sendo exercitada, sendo buscada, sendo trabalhada no cotidiano da nossa vida, né? Sempre estar na presença, sempre estar buscando, sempre estar se renovando, se guardando, se protegendo cada vez mais, para que a gente possa refletir, raciocinar e não deixar com que as emoções, né, façam com que a gente tome decisões precipitadas e acabe sendo levado para um outro lado e sendo prisioneiro, né, e refém desses sentimentos. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, Deus te proteja em nome de Jesus. Amém.